habilidade das teorias prematuras e errôneas, mais sedutoras do que sólidas, e que um dia vão cair, em face da razão, como tantas outras surgidas dos cérebros humanos. Eles só disseram justamente o que era preciso para que o homem compreendesse o futuro que o aguarda e, dessa maneira, encorajá-lo à prática do bem. Veja-se, a seguir, na segunda parte, o capítulo 1, Ação dos Espíritos sobre a Matéria. Segunda parte. Manifestações Espíritas. Capítulo 1. Ação dos Espíritos sobre a Matéria. 52. Posta de lado a opinião materialista, já que a razão e os fatos a condenam, tudo se resume em saber se a alma, depois da morte, pode manifestar-se aos vivos. Reduzida assim a sua expressão mais simples, a questão se torna muito menos complicada. Caberia, antes de tudo, perguntar por que seres inteligentes, que de certa maneira vivem no nosso meio, embora invisíveis por natureza, não poderiam atestar a sua presença de um modo ou de outro. Diz a simples razão que isto nada atende impossível, o que já é alguma coisa. Além do mais, essa crença tem a seu favor a adesão de todos os povos, pois encontramos em toda parte e em todas as épocas. Ora, uma intuição não poderia generalizar-se tanto, nem sobreviver ao tempo, se não se apoiasse em alguma coisa. Ela é ainda sancionada pelo testemunho dos livros sagrados e pelos pais da Igreja, tendo sido preciso o ceticismo e o materialismo do nosso século para relegá-la entre as crenças supersticiosas. Se estivermos em erro, aquelas autoridades igualmente estarão erradas. Mas tudo isso não passa de considerações de ordem moral. Uma causa tem contribuído, de modo especial, para fortalecer a dúvida, numa época tão positiva como a nossa, em que as criaturas fazem questão de se inteirar de tudo, em que se quer saber o porquê e o como de todas as coisas. Essa causa é a ignorância da natureza dos espíritos e dos meios pelos quais eles podem manifestar-se. Conquistado esse conhecimento, as manifestações nada mais apresentam de extraordinário e entram na ordem dos fatos naturais. 53. A ideia que geralmente se faz dos espíritos torna à primeira vista incompreensível o fenômeno das manifestações. Como estas não podem ocorrer sem a ação do espírito sobre a matéria, os que julgam que o espírito implica a ideia de ausência completa de tudo que seja matéria perguntam, com certa aparência de razão, como ele pode agir materialmente. Ora, aí está o erro, pois o espírito não é uma abstração, mas um ser definido, limitado e circunscrito. O espírito encarnado no corpo constitui a alma. Quando deixa, por ocasião da morte, não sai dele despido de tudo envoltório. Todos nos dizem que conservam a forma humana e, de fato, quando nos aparecem, é sob essa forma que os reconhecemos. Se os observarmos atentamente, no instante em que acabam de deixar a vida, veremos que eles se encontram em estado de perturbação e que tudo é confuso à sua volta. Vêem o próprio corpo, perfeito ou mutilado, conforme o gênero da morte. Por outro lado, se reconhecem e se sentem vivos, alguma coisa lhes diz que aquele corpo lhes pertence e não compreendem como podem estar separados dele. Continuam a ver-se sob a forma a que tinham antes de morrer e essa visão produz em alguns, durante certo tempo, singular ilusão, a de se crerem ainda vivos. Falta-lhes a experiência do novo estado em que se encontram, para se convencerem da realidade. Passado esse primeiro momento de perturbação, o corpo se torna para eles uma veste imprestável, de que se despiram e da qual não guardam saudades. Sentem-se mais leves e como que aliviados de um fardo. Não sofrem mais as dores físicas e se consideram felizes por poderem elevar-se e transpor o espaço, como tantas vezes o fizeram em sonho, quando vivos. Entretanto, apesar da falta do corpo, constatam suas personalidades, têm uma forma, mas que não os importuna nem os embaraça, têm, finalmente, a consciência do seu eu e de sua individualidade. Que devemos concluir daí? Que a alma não deixa tudo no túmulo,
que leva consigo alguma coisa. 54. Numerosas observações e fatos irrecusáveis, de que mais tarde falaremos, levaram-nos à conclusão de que há no homem três componentes. Primeiro, a alma, ou espírito, princípio inteligente no qual reside o senso moral. Segundo, o corpo, envoltório material e grosseiro que reveste temporariamente a alma para o cumprimento de certos desígnios providenciais. Terceiro, o perispírito, envoltório fluídico, semimaterial, que serve de ligação entre a alma e o corpo. A morte é a destruição, ou melhor, a desagregação do envoltório grosseiro, daquele que a alma abandona. O outro se desliga do corpo e acompanha a alma que, assim, fica sempre com um envoltório. Este último, embora fluídico, etéreo, vaporoso, invisível para nós em seu estado normal, não deixa de ser matéria, embora até o presente não tenhamos podido apoderar-nos dele e submetê-lo à análise. Esse segundo envoltório da alma, o perispírito, existe, pois, durante a vida corpórea, é o intermediário de todas as sensações que o espírito percebe e pelo qual transmite sua vontade ao exterior e atua sobre os órgãos do corpo. Para nos servirmos de uma comparação material, diremos que é o fio elétrico condutor, que serve para a recepção e a transmissão do pensamento. É, em suma, esse agente misterioso, imperceptível, conhecido pelo nome de fluido nervoso, que desempenha tão grande papel na economia orgânica e que ainda não se leva muito em conta nos fenômenos fisiológicos e patológicos. Por considerar apenas o elemento material ponderável na apreciação dos fatos, a medicina se priva de uma causa incessante de ação. Não cabe aqui, porém, o exame desta questão. Somente faremos notar que o conhecimento do perispírito é a chave de inúmeros problemas até hoje não explicados. O perispírito não constitui uma dessas hipóteses de que a ciência costuma valer-se para explicação de um fato. Sua existência não foi revelada apenas pelos espíritos, já que resulta de observações, como teremos ocasião de demonstrar. Por ora, e para não antecipar fatos que teremos de relatar, limitar-nos-emos a dizer que, seja durante a sua união com o corpo, seja depois de separar-se deste, a alma nunca está desligada do seu perispírito. 55. Disseram que o espírito é uma chama, uma centelha. Isto se deve entender com relação ao espírito propriamente dito, como princípio intelectual e moral, ao qual não se poderia atribuir forma determinada. Mas, qualquer que seja o grau em que se encontre, o espírito está sempre revestido de um envoltório, ou perispírito, cuja natureza se eteriza à medida que ele se depura e se eleva na hierarquia espiritual. Para nós, portanto, a ideia de forma é inseparável da ideia de espírito, de sorte que não podemos conceber uma sem conceber a outra. Desse modo, o perispírito faz parte integrante do espírito, assim como o corpo faz parte integrante do homem. Mas o perispírito, considerado isoladamente, não é o espírito, da mesma forma que, sozinho, o corpo não constitui o homem, já que o perispírito não pensa. Ele é para o espírito que o corpo representa para o homem, o agente ou instrumento de sua ação. 56. A forma do perispírito é a forma humana e, quando nos aparece, geralmente é com a que revestiu o espírito na condição de encarnado. De acordo com isso, seria de se esperar que o perispírito, uma vez separado de todas as partes do corpo, mantivesse o modelo deste corpo. Entretanto, não parece que seja assim. Com pequenas diferenças quanto às particularidades, a forma humana se nos depara entre os habitantes de todos os globos, à exceção das modificações orgânicas exigidas pelo meio no qual o ser é chamado a viver, pelo menos é o que dizem os espíritos. Essa também é a forma de todos os espíritos não encarnados, que só têm o perispírito, a forma com que, em todos os tempos, se representaram os anjos ou espíritos puros. Devemos concluir de tudo isso que a forma humana é a forma típica de todos os seres humanos, seja qual for o grau de evolução a que pertençam.
Mas a matéria sutil do perispírito não possui a tenacidade nem a rigidez da matéria compacta do corpo. Ela é, se assim nos podemos exprimir, flexível e expansível, de modo que a forma que toma, embora decalcada na do corpo, não é absoluta, modela-se à vontade do espírito, que pode lhe dar a aparência que bem entender, ao passo que o envoltório sólido lhe oferece insuperável resistência. Livre desse obstáculo que o comprimia, o perispírito se dilata ou contrai, se transforma, numa palavra, presta-se a todas as metamorfoses, de acordo com a vontade que atua sobre ele. É graças a essa propriedade do seu envoltório fluídico que o espírito pode fazer-se reconhecer, quando necessário, tomando a aparência exata que tinha quando vivo, até mesmo com os defeitos corpóreos que possam servir de sinais para o reconhecerem. Como se vê, os espíritos são seres semelhantes a nós, constituindo, ao nosso redor, toda uma população invisível no estado normal. Dizemos no estado normal, porque, conforme veremos, essa invisibilidade não é absoluta. 57. Voltemos à natureza do perispírito, porque é essencial a explicação que vamos dar. Dissemos que, embora fluídico, o perispírito não deixa de ser uma espécie de matéria, e isso resulta dos casos de aparições tangíveis, sobre os quais voltaremos a falar. Sob a influência de certos médiuns, tem-se visto aparecer mãos com todas as propriedades de mãos vivas, que, como estas, são dotadas de calor, podem ser palpadas, oferecem a resistência de um corpo sólido, agarram os circunstantes e, de repente, se dissipam como uma sombra. A ação inteligente dessas mãos, que evidentemente obedecem a uma vontade, executando certos movimentos, tocando até melodias num instrumento, prova que elas são a parte visível de um ser inteligente e invisível. A tangibilidade que revelam, a temperatura, a impressão, em suma, que causam os sentidos, se verificou que deixam marcas na pele, que dão pancadas dolorosas ou acariciam delicadamente, provam que são de uma matéria qualquer. Sua desaparição instantânea comprova, além disso, que essa matéria é eminentemente sutil e se comporta como certas substâncias que podem passar, alternativamente, do estado sólido ao estado fluídico e vice-versa. 58. A natureza íntima do espírito propriamente dito, isto é, do ser pensante, nos é inteiramente desconhecida. Ele se nos revela pelos seus atos e esses atos não podem impressionar os nossos sentidos, a não ser por um intermediário material. O espírito precisa, pois, de matéria, para atuar sobre a matéria. Tem por instrumento direto de sua ação o perispírito, como o homem tem o corpo. Ora, o perispírito é matéria, conforme acabamos de ver. Depois, serve-lhe também de agente intermediário o fluido universal, espécie de veículo sobre o qual ele atua, como nós atuamos sobre o ar para obter determinados efeitos, por meio da dilatação, da compressão, da propulsão ou das vibrações. Considerada dessa maneira, facilmente se concebe a ação do espírito sobre a matéria. Compreende-se, desde então, que todos os efeitos que daí resultam pertencem à ordem dos fatos naturais e nada têm de maravilhosos. Só pareceram sobrenaturais porque sua causa era desconhecida. Conhecida esta, desaparece o maravilhoso e essa causa se encontra inteiramente nas propriedades semimateriais do perispírito. É uma nova ordem de fatos que uma nova lei vem explicar e dos quais, dentro de algum tempo, ninguém mais se admirará, como ninguém se admira hoje de se corresponder com outra pessoa a grande distância, em alguns minutos, por meio da eletricidade. 59. Talvez alguém pergunte como pode o espírito, com auxílio de matéria tão sutil, atuar sobre corpos pesados e compactos, suspender mesas etc. Certamente não será um homem de ciência que fará semelhante objeção, visto que, sem falar das propriedades desconhecidas que esse novo agente pode possuir, não temos exemplos análogos sob as vistas.
Não é nos gases mais rarefeitos, nos fluidos imponderáveis que a indústria encontra os seus mais possantes motores. Quando vemos o ar derrubar edifícios, o vapor deslocar enormes massas, a pólvora gaseificada levantar rochedos, a eletricidade lascar árvores e fender paredes, por que estranhar que o espírito, com o auxílio do seu perispírito, possa levantar uma mesa, sobretudo quando se sabe que esse perispírito pode tornar-se visível, tangível e comportar-se como um corpo sólido. Capítulo 2. Manifestações físicas. Mesas girantes. 60. Dá-se o nome de manifestações físicas às que se traduzem por efeitos sensíveis, tais como ruídos, movimentos e deslocamento de corpos sólidos. Uma ação espontâneas, isto é, independem da vontade de quem quer que seja, outras podem ser provocadas. Inicialmente, só falaremos destas últimas. O efeito mais simples, e um dos primeiros que foram observados, consiste no movimento circular impresso a uma mesa. Esse efeito igualmente se produz com qualquer outro objeto, mas sendo a mesa, por sua comodidade, o móvel mais utilizado, a designação de mesas girantes prevaleceu, para indicar essa espécie de fenômenos. Quando dizemos que este efeito foi um dos primeiros a serem observados, queremos dizer nos últimos tempos, pois não há dúvida de que todos os gêneros de manifestações eram conhecidos desde os tempos mais longínquos. E nem podia ser de outra maneira, por se tratarem de feitos naturais, necessariamente se produziram em todas as épocas. Tertuliano refere-se de maneira clara às mesas girantes e falantes. Durante algum tempo esse fenômeno alimentou a curiosidade dos salões, depois, aborreceram-se dele e passaram a cultivar outras distrações, já que o consideravam como simples passatempo. Duas causas contribuíram para que as mesas girantes fossem deixadas de lado. Com relação às pessoas frívolas, a causa foi a moda, que raramente lhes permite conservar por 2 invernos seguidos o mesmo divertimento, mas que, por um prodígio qualquer, deixou que lhe consagrassem 3 ou 4. Quanto às pessoas criteriosas e observadoras, estas abandonaram as mesas girantes para se ocuparem com as consequências bem mais importantes que o fenômeno acarretava, tendo em vista que delas nascia algo muito sério, destinado a prevalecer. Deixaram o alfabeto pela ciência, eis todo o segredo desse aparente abandono, de que fazem tanto barulho os zombadores. Seja como for, as mesas girantes representarão sempre o ponto de partida da doutrina espírita e, por essa razão, nós lhe devemos algumas explicações, tanto mais que, mostrando os fenômenos na sua maior simplicidade, o estudo de suas causas será mais fácil e a teoria, uma vez estabelecida, nos dará a chave para a compreensão dos efeitos mais complicados. 61. Para que o fenômeno se produza, é indispensável a intervenção de uma ou muitas pessoas dotadas de aptidão especial, que se designam pelo nome de médiuns. O número dos cooperadores é indiferente, a não ser que exista entre eles alguns médiuns ignorados. Quanto aos que não têm mediunidade, sua presença não produz nenhum resultado, podendo mesmo ser mais prejudicial do que útil, pela disposição de espírito em que muitas vezes se encontram. Sob este aspecto, os médiuns gozam de maior ou menor poder, produzindo, por conseguinte, efeitos mais ou menos pronunciados. Muitas vezes, um poderoso médium produzirá sozinho mais do que 20 outros reunidos. Basta-lhe colocar as mãos na mesa para que, no mesmo instante, ela se mova, se levante, revire, dê saltos ou gire com violência. 62. Não há nenhum sinal pelo qual se reconheça a existência da faculdade mediúnica, só a experiência pode revelá-la. Quando se quer fazer experiência numa reunião, basta que os participantes se sentem ao redor da mesa e coloquem sobre ela as mãos espalmadas, sem pressão nem esforço muscular. A princípio, como se ignorassem as causas do fenômeno, recomendavam muitas precauções,
que depois se constatou serem totalmente inúteis. Tal, por exemplo, a alternância dos sexos, tal, também, o contato entre os dedos mínimos das diferentes pessoas, de modo a formar uma cadeia ininterrupta. Esta última precaução parecia necessária, quando se acreditava na ação de uma espécie de corrente elétrica. Depois, a experiência demonstrou a sua inutilidade. A única prescrição de rigor obrigatório é o recolhimento, absoluto silêncio e, sobretudo, a paciência, caso o efeito demore. Pode acontecer que ele se produza em alguns minutos, como pode tardar meia hora ou uma hora. Isso depende da força mediúnica dos coparticipantes. 63. Acrescentemos ainda que a forma da mesa, a substância de que é feita, a presença de metais, da seda na roupa dos assistentes, os dias, as horas, a obscuridade ou a luz etc., são tão indiferentes como a chuva ou o bom tempo. Apenas o volume da mesa deve ser levado em conta, mas somente no caso em que a força mediúnica seja insuficiente para vencer-lhe a resistência. No caso contrário, uma pessoa só, até uma criança, pode fazer que uma mesa de 100 quilos se levante, ao passo que, em condições menos favoráveis, 12 pessoas não conseguirão que uma mesinha de centro se mova. Estando as coisas assim preparadas, quando o efeito começa a produzir-se é muito frequente ouvir-se um pequeno estalido na mesa, sente-se uma espécie de estremecimento, que é o prelúdio do movimento. Tem-se a impressão de que ela se esforça por desgarrar-se do chão. Depois, o movimento de rotação se acentua e acelera a ponto de adquirir tal rapidez que os assistentes se veem na maior dificuldade para acompanhá-lo. Desencadeado o movimento, os assistentes podem até afastar-se da mesa, pois ela continuará a mover-se em todos os sentidos, sem qualquer contato. De outras vezes, a mesa se ergue e se firma, ora num pé, ora no outro, para em seguida retomar suavemente a sua posição natural. De outras, ainda, ela passa a oscilar, imitando o balanço de um navio. Finalmente, mas para isto é indispensável força mediúnica considerável, há ocasiões em que a mesa se destaca completamente do solo e se mantém equilibrada no espaço, sem nenhum ponto de apoio, chegando mesmo, algumas vezes, a elevar-se até o forro da casa, de modo que é possível passar-se por baixo dela. Depois, desce lentamente, balançando-se no ar como faria uma folha de papel, ou, então, cai violentamente e se quebra, o que prova, de modo evidente, que ninguém foi joguete de uma ilusão de óptica. 64. Outro fenômeno que se produz com frequência, de acordo com a natureza do médium, é o das pancadas vibradas na própria substância da madeira, sem que a mesa faça qualquer movimento. Essas pancadas, às vezes muito fracas, outras vezes muito fortes, também são ouvidas nos outros móveis do aposento, nas portas, nas paredes e no forro. Voltaremos brevemente a esta questão. Quando as pancadas se dão na mesa, produzem nela uma vibração muito apreciável por meio dos dedos, muito distinta, sobretudo quando se aplica o ouvido contra a mesa. Capítulo 3. Manifestações inteligentes. 65. Nada certamente nos revela, nos fatos que acabamos de analisar, a intervenção de uma potência oculta. Esses efeitos poderiam explicar-se perfeitamente pela ação de uma corrente magnética, ou elétrica, ou ainda pela de um fluido qualquer. Tal foi, precisamente, a primeira solução dada a tais fenômenos e que, com razão, podia passar por muito lógica. Sem dúvida ela teria prevalecido, se outros fatos não tivessem vindo demonstrar a sua insuficiência. Esses fatos são as provas de inteligência que lhes deram. Ora, como todo efeito inteligente há de ter uma causa inteligente, ficou evidenciado que, mesmo admitindo-se, em tais casos, a intervenção da eletricidade, ou de outro fluido qualquer, outra causa se achava associada. Qual seria? Que inteligência era essa?
Foi o que demonstrou a continuidade das nossas observações. 66. Para uma manifestação ser inteligente, não é preciso que seja eloquente, espirituosa ou sábia. Basta que prove ser um ato livre e voluntário, exprimindo uma intenção ou correspondendo a um pensamento. Certamente, quando se vê uma ventoinha agitada pelo vento, todos sabem que apenas obedece a uma impulsão mecânica. Entretanto, se fossem reconhecidos nos seus movimentos sinais intencionais, se ela girasse para a direita ou para a esquerda, depressa ou devagar, conforme as ordens do que recebesse, forçoso seria admitir-se que a ventoinha obedecia a uma inteligência, nunca, porém, que ela fosse inteligente. Foi o que aconteceu com a mesa. 67. Sob a influência de um ou de vários médiuns, vimos a mesa mover-se, levantar-se e dar pancadas. O primeiro efeito inteligente observado foi a obediência desses movimentos a uma ordem dada. Assim é que, sem mudar de lugar, ela se erguia alternativamente sobre o pé que lhe era indicado. Depois, caindo, batia um número determinado de pancadas, respondendo a uma pergunta. De outras vezes, sem o contato de pessoa alguma, a mesa passeava sozinha pelo aposento, indo para a direita ou para a esquerda, para diante ou para trás, executando movimentos diversos, conforme as ordens do que recebia dos assistentes. Desnecessário dizer que afastamos qualquer suposição de fraude e admitimos a perfeita lealdade das testemunhas, atestada pela honradez e pelo absoluto desinteresse de todas. Mais tarde falaremos das trapaças, contra as quais manda a prudência que estejamos precavidos. 68. Por meio de pancadas e, principalmente, por meio dos estalidos, de que há pouco tratamos, produzidos na parte interna da madeira, obtêm-se efeitos ainda mais inteligentes, tais como a imitação dos rufos do tambor, da fuzilaria de descarga por fila ou por pelotão, de uma canhonada, depois, a do ranger da serra, dos golpes de martelo, do ritmo de diferentes áreas etc. Era, como bem se compreende, um vasto campo a ser explorado. Admitiu-se que, se naquilo havia uma inteligência oculta, ela seria capaz de responder a perguntas e de fato respondeu, por um sim, por um não, dando o número de pancadas que se convencionara para cada caso. Como essas respostas eram insignificantes demais, conceberam a ideia de fazer que a mesa indicasse as letras do alfabeto, de modo a compor palavras e frases. 69. Reproduzidos à vontade por milhares de pessoas, em todos os países, esses fatos não podiam deixar dúvida quanto à natureza inteligente das manifestações. Foi então que surgiu um novo sistema, segundo o qual essa inteligência seria do médium, do interrogador ou mesmo dos assistentes. A dificuldade estava em explicar como semelhante inteligência podia refletir-se na mesa e se expressar por pancadas. Depois de se constatar que os golpes não eram dados pelo médium, deduziu-se que eram desferidos pelo pensamento. Ora, atribuir as pancadas ao pensamento era admitir um fenômeno ainda mais prodigioso do que todos os que até então haviam sido observados. Não tardou que a experiência demonstrasse a inadmissibilidade de tal opinião. De fato, as respostas se mostravam com muita frequência em oposição formal às ideias dos assistentes, fora do alcance intelectual do médium e dadas até mesmo em línguas que ele ignorava, ou fazendo referência a fatos que todos desconheciam. Os exemplos são tão numerosos que é quase impossível os que se ocupam com as manifestações espíritas não os terem testemunhado algumas vezes. Citaremos apenas um, que nos foi relatado por uma testemunha ocular. 70. Em um navio da Marinha Imperial Francesa, estacionado nos mares da China, toda a tripulação, dos marinheiros ao Estado-Maior, se ocupava em fazer que as mesas falassem. Tiveram, então, a ideia de evocar o espírito de um tenente que pertencera à guarnição do mesmo navio e que havia morrido há 2 anos. O espírito veio e,
Depois de várias comunicações que encheram de espanto toda aquela gente, declarou o que se segue, por meio de pancadas: peço-vos com insistência que mandeis pagar ao capitão a soma de... Indicava a cifra, que lhe devo e que lamento não ter podido restituir-lhe antes da minha morte. Ninguém conhecia o fato, o próprio capitão esquecera esse débito, que aliás era mínimo. Mas, verificando nas suas contas, encontrou o registro da dívida do tenente, cuja importância era exatamente igual que fora indicada pelo espírito. Perguntamos, do pensamento de quem essa indicação podia ser o reflexo. 71. A arte de obter comunicações pelo processo das pancadas alfabéticas foi sendo aperfeiçoada, mas o meio era sempre muito demorado. Mesmo assim, obtiveram-se algumas comunicações de certa extensão, bem como interessantes revelações sobre o mundo dos espíritos. Outros meios foram indicados pelos espíritos e eles se deve ao método das comunicações escritas. As primeiras comunicações desse gênero foram obtidas depois que se adaptou um lápis ao pé de uma mesinha leve, colocada sobre uma folha de papel. Posta em movimento pela influência de um médium, a mesma começou a traçar letras e, em seguida, palavras e frases. Esse processo foi sendo simplificado continuamente pelo emprego de mesinhas do tamanho da mão, feitas especialmente para isso. A seguir, passou-se a utilizar cestas, caixas de papelão e, finalmente, simples pranchetas. A escrita era tão fluente, tão rápida e tão fácil como a obtida com a mão. Mais tarde, porém, reconheceu-se que todos aqueles objetos não passavam, afinal, de meros apêndices, de verdadeiras lapiseiras, perfeitamente dispensáveis, bastando ao médium segurar o lápis com sua própria mão. Tomada de um movimento involuntário, a mão escrevia sob o impulso que o espírito lhe transmitia, sem o concurso da vontade nem do pensamento do médium. A partir de então, as comunicações de além-túmulo se tornaram ilimitadas, tal como a correspondência habitual entre os vivos. Mais tarde voltaremos a tratar destes diferentes meios, a fim de explicá-los minuciosamente. Por ora, limitamo-nos a esboçá-los, para mostrar a evolução dos fatos que levaram os observadores a reconhecer, nesses fenômenos, a intervenção de inteligências ocultas, ou seja, dos espíritos. Capítulo 4. Teoria das manifestações físicas. 72. Demonstrada a existência dos espíritos, pelo raciocínio e pelos fatos, bem como a possibilidade que tem de atuar sobre a matéria, trata-se agora de saber como se efetua essa ação e como eles procedem para fazer que se movam as mesas, assim como outros corpos inertes. Uma ideia se apresenta muito naturalmente e nós a tivemos também. Os espíritos a combateram, dando-nos uma explicação muito diversa, pela qual estávamos longe de esperar, provando, assim, que a teoria deles não refletia nossa opinião. Ora, essa primeira ideia todos a podiam ter, como nós, quanto à teoria dos espíritos, não cremos que alguma vez tenha ocorrido à mente de alguém. Facilmente se reconhecerá quanto é superior à nossa, embora menos simples, porque dá solução a inúmeros outros fatos que não encontravam explicação satisfatória. 73. Desde que se tornaram conhecidas a natureza dos espíritos, sua forma humana, as propriedades semimateriais do perispírito, a ação mecânica que este pode exercer sobre a matéria, desde que, em casos de aparição, se viram mãos fluídicas e mesmo tangíveis agarrar objetos e transportá-los, julgou-se, como era natural, que o espírito se servia muito simplesmente de suas próprias mãos para fazer que a mesa girasse, e da força dos braços, para que ela se erguesse no espaço. Mas, então, qual a necessidade de médium? O espírito não poderia agir por si mesmo. Até porque o médium, que geralmente põe as mãos sobre a mesa em sentido contrário ao do seu movimento, ou mesmo nem chega a pousá-las, não pode secundar o espírito por meio de uma ação muscular qualquer. Deixemos, porém,
Que falem primeiro os espíritos a quem interrogamos sobre esta questão. Movimentos e suspensões. 74. As respostas seguintes nos foram dadas pelo Espírito São Luís e depois confirmadas por muitos outros. 1. O fluido universal é uma emanação da divindade? Não. 2. Será uma criação da divindade? Tudo é criado, exceto Deus. 3. O fluido universal será ao mesmo tempo elemento universal? Sim, é o princípio elementar de todas as coisas. 4. Ele tem alguma relação com o fluido elétrico, cujos efeitos conhecemos? É o seu elemento. 5. Em que estado o fluido universal se nos apresenta, na sua maior simplicidade? Para o encontrarmos na sua simplicidade absoluta, precisamos remontar os espíritos puros. No vosso mundo, ele se acha mais ou menos modificado, para formar a matéria compacta que vos cerca. Entretanto, podeis dizer que o estado em que se encontra mais próximo daquela simplicidade é o do fluido a que chamais fluido magnético animal. 6. Já disseram que o fluido universal é a fonte da vida. Será ao mesmo tempo a fonte da inteligência? Não, esse fluido apenas anima a matéria. 7. Visto que o perispírito se compõe desse fluido, parece que no perispírito o fluido universal se acha numa espécie de condensação que de certa maneira o aproxima da matéria propriamente dita. Até certo ponto, como dizes, já que ele não possui todas as propriedades da matéria. É mais ou menos condensado, conforme os mundos. 8. Como um espírito pode mover um corpo sólido? Combinando uma parte do fluido universal com o fluido que se desprende do médium, apropriado ao produzir aquele efeito. 9. Será com seus próprios braços, de certo modo solidificados, que os espíritos levantam a mesa. Esta resposta ainda não te levará até onde desejas. Quando uma mesa se move sob vossas mãos, o espírito evocado vai extrair do fluido universal o que é necessário para lhe dar uma vida artificial. Assim preparada, o espírito atrai a mesa e a move sob a influência do fluido que de si mesmo desprende, por efeito da sua vontade. Quando a massa que deseja mover é muito pesada para ele, chama em seu auxílio outros espíritos, cujas condições sejam idênticas às suas. Em virtude da sua natureza etérea, o espírito, propriamente dito, não pode atuar sobre a matéria grosseira, sem intermediário, isto é, sem o elemento que o liga à matéria. Esse elemento, que constitui o que chamais perispírito, vos faculta a chave de todos os fenômenos espíritas de ordem material. Creio que me expliquei com bastante clareza, para ser compreendido. Observação. Chamamos atenção para a seguinte frase. Primeira da resposta acima. Esta resposta ainda não te levará até onde desejas. O espírito compreenderá perfeitamente que todas as questões precedentes só haviam sido formuladas para chegarmos a esta última. Faz alusão ao nosso pensamento que, de fato, esperava por outra resposta muito diversa, isto é, a confirmação da ideia que tínhamos sobre a maneira pela qual o espírito é capaz de movimentar as mesas. 10. Os espíritos chamados em auxílio daquele que deseja mover uma mesa são inferiores a ele. Estão sob as suas ordens. Quase sempre são seus iguais, e muitas vezes o auxiliam espontaneamente. 11. Todos os espíritos são capazes de produzir fenômenos deste gênero. Os espíritos que produzem tais efeitos são sempre inferiores, e ainda não se libertaram completamente de toda a influência material. 12. Compreendamos que os espíritos superiores não se ocupem com coisas que estão muito abaixo deles. Entretanto, perguntamos se, uma vez que estão mais desmaterializados, teriam o poder de fazê-lo, desde que o quisessem. Os espíritos superiores têm a força moral, como os outros têm a força física. Quando precisam desta força, servem-se dos que a possuem.
Já não vos foi dito que eles se servem dos espíritos inferiores, assim como vos servis dos carregadores? Observação: já foi explicado que a densidade do perispírito, se assim se pode dizer, varia de acordo com o estado dos mundos. Parece que também varia, em um mesmo mundo, de indivíduo para indivíduo. Nos espíritos moralmente adiantados, é mais sutil e se aproxima da densidade dos espíritos elevados. Nos espíritos inferiores, ao contrário, aproxima-se da matéria. E é isso que faz que os espíritos de baixa categoria conservem por muito tempo as ilusões da vida terrena. Eles pensam e agem como se ainda estivessem encarnados, experimentam os mesmos desejos e quase que se poderia dizer a mesma sensualidade. Essa densidade maior do perispírito, dando-lhe mais afinidade com a matéria, torna os espíritos inferiores mais aptos às manifestações físicas. É pela mesma razão que um homem de sociedade, habituado aos trabalhos da inteligência, franzino e delicado de corpo, não pode suspender fardos pesados, como faz um carregador. Nele, a matéria é, de certo modo, menos compacta e os órgãos são menos resistentes, há menos fluido nervoso. Sendo o perispírito, para o espírito, o que o corpo é para o homem, e sendo a sua densidade diretamente proporcional à inferioridade do espírito, essa densidade substitui no espírito a força muscular, isto é, dá-lhe sobre os fluidos necessários às manifestações um poder maior do que o poder de que dispõem aqueles cuja natureza é mais etérea. Se um espírito elevado quiser produzir tais efeitos, fará o que fazem entre nós as pessoas delicadas, chama para executá-los um profissional do ramo. 13. Se bem compreendemos o que dissestes, o princípio vital reside no fluido universal. O espírito tira desse fluido envoltório semimaterial que constitui o seu perispírito e é ainda por meio desse fluido que ele atua sobre a matéria inerte. É isso mesmo? Sim. Vale dizer que ele anima a matéria de uma espécie de vida artificial. A matéria se anima da vida animal. A mesa que se move sob as vossas mãos, vive como animal, obedece por si mesma ao ser inteligente. Não é o espírito que a impele, como faz o homem com um fardo. Quando a mesa se eleva do solo, não é o espírito que a levanta, com o esforço do seu braço, é a própria mesa que, animada, obedece à impulsão que o espírito lhe dá. 14. Qual o papel do médium nesse fenômeno? Eu já disse que o fluido próprio do médium se combina com o fluido universal que o espírito acumula. É necessária a união desses dois fluidos, isto é, do fluido animalizado e do fluido universal para dar vida à mesa. Mas notai bem que essa vida é apenas momentânea, extingue-se com a ação e, às vezes, antes que esta termine, logo que a quantidade de fluido deixa de ser suficiente para animá-la. 15. O espírito pode atuar sem o concurso de um médium. Pode atuar à revelia do médium. Isto significa que muitas pessoas servem de auxiliares aos espíritos, para a produção de certos fenômenos, mesmo sem o saberem. Os espíritos extraem delas, como se extraíssem de uma fonte, o fluido animalizado de que necessitam. É por isso que o concurso de um médium, tal como entendeis, nem sempre é preciso, principalmente no que se refere aos fenômenos espontâneos. 16. A mesa animada age com inteligência. Pensa. Ela não pensa, tanto quanto não pensa a bengala com que fazes um sinal inteligente. Entretanto, a vitalidade de que se acha animada lhe permite obedecer à impulsão de uma inteligência. Ficai, pois, sabendo que a mesa que se move não se torna espírito, e que não tem, em si mesma, capacidade de pensar, nem de querer. Observação: muitas vezes, na linguagem usual, servimos-nos de uma expressão semelhante. Quando uma roda gira em alta velocidade, dizemos que está animada de um movimento rápido. 17. Qual a causa preponderante na produção desse fenômeno, o espírito ou o fluido? O espírito é a causa, o fluido é o instrumento.
mas ambos são necessários. 18. Nesse caso, que papel desempenha a vontade do médium? O de atrair os espíritos e secundá-los no impulso que dão ao fluido. 18a. A ação da vontade é sempre indispensável. Ela aumenta a força, mas nem sempre é necessária, já que o movimento pode produzir-se contra essa vontade e mesmo a sua revelia, o que comprova a existência de uma causa independente do médium. Observação: nem sempre é necessário o contato das mãos para que um objeto se mova. Na maioria das vezes esse contato só é requerido para dar o primeiro impulso. Desde, porém, que esteja animado, o objeto pode obedecer à vontade do espírito, sem contato material, dependendo da potencialidade do médium, ou da natureza do espírito. Aliás, nem mesmo esse primeiro contato é indispensável em todos os casos, e a prova disto está nos movimentos e deslocamentos espontâneos, que ninguém cogitou de provocar. 19. Porque nem todos podem produzir o mesmo efeito e nem todos os médiums têm o mesmo poder. Isto depende da organização e da maior ou menor facilidade com que se pode operar a combinação dos fluidos. Influi também a maior ou menor simpatia do médium para com os espíritos que encontram nele a força fluídica necessária. Dá-se com esta força a mesma coisa que se dá com a força dos magnetizadores, que não é igual em todos. A esse respeito, há pessoas que são completamente refratárias, outras com as quais a combinação só se opera por um esforço de vontade da parte delas, outras, finalmente, com quem a combinação dos fluidos se efetua tão natural e facilmente, que nem mesmo se dão conta do fato, servindo de instrumento sem o suspeitarem, como já dissemos. Veja-se adiante o capítulo das manifestações físicas e espontâneas. Observação: não há dúvida de que estes fenômenos têm por princípio o magnetismo, mas não como geralmente o entendem. Temos a prova disto na existência de poderosos magnetizadores, que não conseguem movimentar uma simples mesinha de centro, e na de pessoas, inclusive crianças que, embora incapazes de magnetizar, basta que ponham os dedos sobre uma mesa pesada para que ela se agite. Logo, se a força mediúnica não guarda proporção com a força magnética, é que existe outra causa. 20. As pessoas qualificadas de elétricas podem ser consideradas médiuns. Essas pessoas tiram de si mesmas o fluido necessário à produção do fenômeno e podem atuar sem o concurso de outros espíritos. Não são, portanto, médiuns, no sentido que se atribui a esta palavra. Mas também pode acontecer que um espírito as assista e se aproveite de suas disposições naturais. Observação: dá-se com essas pessoas o que se dá com sonâmbulos, que podem atuar com ou sem o concurso de espíritos estranhos. Veja-se, no capítulo sobre os médiuns, o artigo relativo aos médiuns sonambúlicos. 21. O espírito que atua sobre os corpos sólidos, para movê-los, penetra na própria substância dos corpos, ou permanece fora dela. Dá-se-me outra coisa. Já dissemos que a matéria não constitui obstáculo para os espíritos. Eles penetram em tudo. Uma porção do perispírito se identifica, por assim dizer, com o objeto em que penetra. 22. Como faz o espírito para bater? Serve-se de algum objeto material. Assim como o espírito não utiliza os braços para levantar a mesa, também não se serve de objetos materiais para bater. Sabeis perfeitamente que o espírito não tem nenhum martelo à sua disposição. Seu martelo é o fluido combinado posto em ação pela sua vontade, para mover ou bater. Quando move um objeto, a luz vos dá a percepção do movimento. Quando bate, o ar vos traz o som. Ruídos. 23. Concebemos que seja assim, quando o espírito bate num corpo duro, mas como pode fazer que se ouçam ruídos ou sons articulados na massa instável do ar? Desde que atua sobre a matéria, o espírito pode agir tanto sobre uma mesa como sobre o ar.
Quanto aos sons articulados, pode imitá-los, como quaisquer outros ruídos. 24. Dizes que o espírito não se serve de suas mãos para deslocar a mesa. Entretanto, já se tem visto, em certas manifestações visuais, aparecer em mãos ou dedilhar um teclado, a percutir as teclas e produzir sons. Neste caso, o movimento das teclas não será devido, como parece, à pressão dos dedos. Essa pressão não é tão direta e real quanto a pressão que sentimos em nós mesmos, quando as mãos que exercem deixam marcas na pele. Não podeis compreender a natureza dos espíritos, nem a maneira pela qual eles atuam, a não ser por meio de comparações, que vos dão apenas uma ideia incompleta. É, pois, um erro assimilar os vossos métodos aos processos de que eles se utilizam, processos que devem corresponder à organização que lhes é própria. Já não vos dissemos que o fluido do perispírito penetra a matéria e com ela se identifica, animando-a de uma vida artificial. Pois bem, quando o espírito põe os dedos sobre as teclas, realmente os põe e de fato as movimenta. Porém, não é por meio da força muscular que exerce a pressão, ele as anima, como faz com a mesa, de modo que as teclas, obedecendo-lhe à vontade, se abaixam e fazem vibrar as cordas do piano. Aliás, passa-se aqui um fato de difícil compreensão para vós, é que alguns espíritos são de tal forma materiais e tão pouco avançados, em comparação com os espíritos elevados, que ainda conservam as ilusões da vida terrena e julgam atuar como quando estavam no corpo. Não percebem a verdadeira causa dos efeitos que produzem, do mesmo modo que um homem do campo é incapaz de compreender a teoria dos sons que articula. Perguntai-lhes como é que tocam piano e vos responderão que é batendo com os dedos nas teclas, porque julgam ser assim que o fazem. O efeito se produz instintivamente neles, sem que saibam de que maneira, embora lhes resulte da ação da vontade. Dá-se a mesma coisa quando eles se exprimem por palavras. Observação. Resulta destas explicações que os espíritos podem produzir todos os efeitos que nós mesmos produzimos, mas por meios apropriados à sua organização. Algumas forças, que lhes são próprias, substituem os músculos de que precisam para atuar, da mesma forma que a mímica, nos surdos, substitui a palavra que lhes falta. 25. Entre os fenômenos citados como provas da ação de uma potência oculta, existem alguns que são evidentemente contrários a todas as leis conhecidas da natureza. A dúvida, então, não será legítima. É que o homem está longe de conhecer todas as leis da natureza. Se as conhecesse todas, seria espírito superior. Cada dia que passa oferece um desmentido aos que, supondo tudo saberem, pretendem pôr limites à natureza, sem que por isso, entretanto, se tornem menos orgulhosos. Desvendando-lhes incessantemente novos mistérios, Deus adverte o homem de que deve desconfiar de suas próprias luzes, pois chegará o dia em que a ciência do mais sábio será confundida. Não tendes todos os dias, sob os olhos, exemplos de corpos animados de um movimento que domina a força da gravitação? A bala de canhão, atirada para o ar, não supera por alguns momentos aquela força. Pobres homens, que vos considerais muito sábios e cuja tola vaidade é a todo instante confundida, ficais sabendo que ainda sois pequenos demais. 75. Estas explicações são claras, categóricas e sem ambiguidade. Delas ressalta, como ponto capital, que o fluido universal, onde se contém o princípio da vida, é o agente principal das manifestações, agente que recebe impulsão do espírito, seja encarnado, seja errante. Esse fluido condensado constitui o perispírito ou envoltório semimaterial do espírito. No estado de encarnação, o perispírito está unido à matéria do corpo, na erraticidade está livre. Quando o espírito está encarnado, a substância do perispírito se acha mais ou menos ligada, mais ou menos aderente, se assim podemos dizer. Em algumas pessoas, em razão de suas organizações,
há uma espécie de emanação desse fluido, e é isso, propriamente falando, que constitui os médiums de efeitos físicos. A emissão do fluido animalizado pode ser mais ou menos abundante e mais ou menos fácil em sua combinação, resultando daí médiums mais ou menos poderosos. Essa emissão não é permanente, o que explica a intermitência do poder mediúnico. 76. Façamos uma comparação. Quando se tem vontade de atuar materialmente sobre um ponto qualquer, colocado à distância, quem quer é o pensamento, mas o pensamento por si só não irá percutir o ponto. Ele precisa de um intermediário, posto sob a sua direção, um bastão, um projétil, uma corrente de ar, etc. Notai também que o pensamento não atua diretamente sobre o bastão, visto que, se este não for tocado, não se moverá. O pensamento, que nada mais é do que o espírito encarnado, está unido ao corpo pelo perispírito e não pode atuar sobre o corpo sem o perispírito, como não pode agir sobre o bastão sem o corpo. Atua sobre o perispírito, por ser esta substância com que tem mais afinidade. O perispírito atua sobre os músculos tomam o bastão e o bastão bate no ponto visado. Quando o espírito não está encarnado, é preciso que se sirva de um auxiliar estranho, e este auxiliar é o fluido, mediante o qual ele torna o objeto apropriado a obedecer ao impulso da sua vontade. 77. Assim, quando um objeto é posto em movimento, levantado ou atirado para o ar, não é que o espírito agarre, empurre e suspenda, como faríamos com a nossa mão. O espírito satura, por assim dizer, com o seu fluido, combinado com o fluido do médium, e o objeto, momentaneamente vivificado desta maneira, age como faria um ser vivo, com a diferença apenas de que, não tendo vontade própria, segue o impulso que lhe dá a vontade do espírito. Considerando-se que o fluido vital, que de certo modo o espírito emite, dá uma vida artificial e momentânea aos corpos inertes, e levando-se em conta que o perispírito nada mais é que esse mesmo fluido vital, conclui-se que é o próprio espírito, quando está encarnado, quem dá vida ao seu corpo, por meio do seu perispírito, conservando-se unido a esse corpo, enquanto a organização deste o permitir. Quando se retira, o corpo morre. Se, agora, em vez de uma mesa esculpirmos uma estátua de madeira e sobre ela atuarmos, teremos uma estátua que se moverá, que baterá, que responderá com seus movimentos e pancadas. Teremos, em suma, uma estátua animada momentaneamente de uma vida artificial. Em lugar de mesas falantes, vamos ter estátuas falantes. Quanto à luz, esta teoria não projeta sobre uma imensidade de fenômenos até agora sem solução. Quantas alegorias e efeitos misteriosos ela não explica. 78. Os incrédulos ainda objetam que o fenômeno da suspensão das mesas, sem ponto de apoio, é impossível, por ser contrário à lei de gravitação. Responder-lhes-emos, em primeiro lugar, que a negação não constitui uma prova, em segundo lugar, que sendo real o fato, por mais que contrária a todas as leis conhecidas, isto provará apenas uma coisa, que ele decorre de uma lei desconhecida e que os negadores não podem ter a pretensão de conhecerem todas as leis da natureza. Acabamos de explicar uma dessas leis, mas isso não é razão para que os incrédulos aceitem, precisamente porque ela nos é revelada por espíritos que deixaram a veste terrena, em vez de o ser por espíritos que ainda trazem essa veste e têm assento na academia. Tanto isso é verdade que, se o espírito Arago, vivo na terra, houvesse enunciado essa lei, eles a teriam admitido de olhos fechados, mas, desde que vem do espírito Arago, morto, é uma utopia. Por que isto? Porque acreditam que, tendo Arago morrido, tudo o que nele havia também morreu. Não temos a pretensão de os dissuadir, entretanto, como tal objeção pode causar embaraço a certas pessoas, tentaremos dar-lhes respostas, colocando-nos no ponto de vista em que elas se colocam, isto é, fazendo abstração, por algum instante, da teoria da animação artificial. 79.
Quando se produz o vácuo na campânula da máquina pneumática, essa campânula adere com tal força ao seu suporte que é impossível suspendê-la, devido ao peso da coluna de ar que faz pressão sobre ela. Deixe-se entrar o ar e a campânula pode ser levantada com a maior facilidade.